Então, meus irmãos, boa noite a todos. Estamos hoje reunidos na nossa reunião semanal da Comedadoria Templária Cavalaria Espiritual de Enoque. Como faz parte dos estudos, falar sobre os templários, né, que é a nossa essência, a gente tem que passar sobre a questão do pergaminho de Chinon, que é uma ata feita por clérigos, né, que o irmão Clasen vai falar sobre esse documento, que deu esse perdão para os templários, né? Então, o Vaticano fez esse movimento através desse pergaminho de Chinon, que o irmão Clasen vai falar sobre esse pergaminho. Então, já vou passar a palavra para o irmão Clasen, está com a palavra, qualquer coisa, estamos aqui. Obrigado, comendador. Primeiro, quero agradecer a presença de todos os irmãos que dedicam o seu tempo aí a participar das reuniões e estar sempre estudando e sempre compartilhando seus conhecimentos também. Acho que a nossa troca de conhecimentos nos engrandece bastante como grupo e nos mantém unidos também, né? As reuniões nas quintas-feiras é importante para manter essa coesão do grupo. Ah, Agradeço também ao comendador por ter me encaminhado esse tema, o livro Os Templários e o Pergaminho de Chinon, de Bárbara Frale. Quando me veio o livro, né, com o tema, eu imaginei uma coisa, né, que o livro fosse abordar, e na verdade, quando comecei a ler o livro, assim me chamou a atenção a abrangência da abordagem da Bárbara Frale em relação ao tema dos Templários, né? Primeiro, eu imaginei que fosse um livro mais direcionado ao pergaminho de Chinon diretamente, né, explicando como ela encontrou o pergaminho, né, enfim, essas coisas, mais diretamente ligado ao pergaminho de Chinon. Mas na verdade o livro ela faz um breve histórico, né, de toda a formação da Ordem dos Cavaleiros Templários. E eu acho que o que é muito interessante no livro dela é que ela descreve, assim, sempre com muitos detalhes, o, a situação política, social, econômica da época, justificando os fatos, né, que vão ocorrendo. Eu acho que enriqueceu muito o meu conhecimento em relação à Ordem dos Templários e acredito que os irmãos que não leram ainda, o dia que tiver a oportunidade de ler é interessante, e os que leram, é sempre legal rever essas informações, porque é muitos detalhes de datas, nomes, pessoas importantes, né, que envolveram todo o processo e, como eu falei hoje, quando a gente vai rever o assunto, acho que entender o assunto, quando vai rever, começa a ver novamente um monte de nomes, datas, e dá aquela apreensão assim, poxa, parece que eu não entendi nada, né? Mas eu acho que um pouco eu entendi para a gente trocar ideias aqui com os irmãos e aprofundar os nossos conhecimentos, né? Bom, primeiro, o Pergaminho de Chinon foi um documento encontrado pela Bárbara Frale em 2001 nos arquivos secretos do Vaticano. Ah, o que não está no livro, essa fala de agora, que eu vou dizer, mas eu já ouvi diversas vezes pessoas comentarem, né, que o Vaticano tem um arquivo tão imenso de documentos, que existem muitas caixas, muitos documentos que ninguém sabe hoje o que realmente está ali dentro, porque foi guardado há séculos atrás, não foi feito um catalogamento, não tem uma digitalização, né, a inteligência artificial não acessa isso também para as pessoas saberem o que está tudo guardado lá. Então, eu acredito que muitas coisas ainda possam ser descobertas das histórias, né? Muitos documentos que estão guardados lá secretamente e que podem vir a trazer luz aos fatos históricos, né, que passaram. Inclusive, esse é um documento nesse sentido, né? Em 2001, ela pesquisando nos arquivos secretos do Vaticano, encontra esse pergaminho e que muda a história da Ordem dos Cavaleiros Templários, né? Muda a questão do final. Mas vamos lá então ao livro, né? O capítulo 1, Jerusalém, o Santo Sepulcro e o Templo. No capítulo 1, a Bárbara, ela
ela explica muito sobre a situação como se encontrava na época, a situação socioeconômica, religiosa, a, da época, tanto no lado europeu quanto no lado do Oriente, né? O Ocidente e o Oriente. Já existia uma peregrinação, né, a Jerusalém dos cristãos, desde o século VII, se eu não me engano, né, quando foi construída a Basílica, que me fugiu o nome agora, mas sempre foi feito peregrinações, né, do Ocidente para o Oriente, para Jerusalém, por, com, pelos cristãos considerarem, né, o local do Santo Sepulcro como um local sagrado para os cristãos. Os cristãos eles fizeram um levantamento, né, dos locais sagrados em Jerusalém e, e ficaram mantendo peregrinações para lá, né? Mesmo Jerusalém sendo dominada pelos islâmicos, os islâmicos toleravam, de certa maneira, a peregrinação cristã para Jerusalém, mas aí quando aconteceu a destruição do Santo Sepulcro em 1009, isso causou um grande choque no Ocidente, né? Pela agressão contra, contra o sagrado dos cristãos, né? Então, foi nesse cenário da destruição do Santo Sepulcro pelos islâmicos que criou uma grande revolta no Ocidente em relação ao exército islã que provocou isso, e isso foi fomentando o início da primeira cruzada, onde reuniram um grande grupo de pessoas para retomar Jerusalém e fazer a primeira cruzada. Aí ela explica com muitos detalhes como tudo isso aconteceu, né, as lideranças que foram recrutando pessoas, as promessas que foram sendo feitas às pessoas também de que poderiam ficar com terras, com bens adquiridas durante a cruzada, e um grande exército se formou, então foi feita essa primeira cruzada e foi tomada Jerusalém, né, do exército islâmico nessa primeira cruzada. Não existia então ainda a Ordem dos Cavaleiros Templários. Aí o capítulo 2 ela já ela já começa eu acho que se eu for falando por capítulo assim, de repente até me confundo um pouco. Mas enfim, acontecendo essa primeira cruzada, né, os cristãos se estabeleceram em Jerusalém e começou a haver a necessidade de uma defesa dessa terra santa, porque eles sabiam que se virassem as costas ou se deixassem de forma vulnerável, o exército islâmico tomaria de novo aquela área ali. Se identificou a necessidade de formar uma ordem para proteger essa terra santa, né? Alguns cruzados que já tinham participado da cruzada, como Hugo de Pains, que foi o templário que formou a ordem, né? Eles já tinham certas características de devoção à ordem, né? O Hugo de Pains já tinham votos de pobreza, que naquele tempo pobreza não era só uma questão de financeira também, era uma questão de tu abrir mãos de obtenção de poder. Então existia já o grupo dos cavaleiros templários que já estavam atuando lá, só que eram poucos membros e eles trabalhavam de uma forma bastante humilde, né? Recebendo doações das pessoas, vivendo em ambientes que as pessoas cediam para eles morarem, dormirem, comerem, e eles já faziam trabalho uh,
de auxiliar os cristãos na defesa dos peregrinos ali para Jerusalém. Só que existia uma necessidade de se fortalecer isso, de se criar uma força maior. Aí então começou-se um debate entre Hugo de País, Balduíno II, que era o rei de Jerusalém, e o Papa, se não me engano, Honório III, que era o Papa da época. Eles começam então a confabular de que forma poderiam criar uma ordem que fosse forte o suficiente para defender a Terra Santa, mas que seguisse alguns preceitos, né, já pregados pelo Hugo de País, que esse voto de pobreza, abrir mãos de bens materiais, de a castidade. Então eles começam eles identificam que existe uma necessidade de se criar uma nova ordem, se levanta então a possibilidade de se criar essa nova ordem e se começa a formular de que forma essa nova ordem vai ser criada e como que ela vai atuar exatamente, né? Aí então o Hugo de País Balduíno II cede o templo, uma sala do templo para hospedar esses templários, né? Então por isso que eles recebem esse nome de cavaleiros templários, seriam cavaleiros do templo, porque Balduíno II recebe eles no templo e dá uma casa, um ambiente para eles terem constituído fisicamente, que antes então eles não tinham nenhum local, né, como referência, e também Balduino ressalta a necessidade de se formar uma ordem militar forte, que fosse realmente pregar a defesa. E Hugo de País já tinha um outro propósito, que era da humildade, da castidade, da doação. Mas, enfim, eles conseguem entrar num consenso de que maneira formular a ordem, e o Hugo de País, então, vai para o Ocidente recrutar pessoas, né, para essa nova ordem. Ah, mais tarde tem o Concílio de Troyes, se eu não me engano, onde então a Igreja Católica, o Papa reconhecem a Ordem dos Cavaleiros Templários e oficialmente é formada a ordem com o intuito de defender a Terra Santa. E assim se forma então a Ordem dos Cavaleiros Templários, com o propósito, né, de proteger Jerusalém e os peregrinos que vão para a Terra Santa. Naquele momento em que acontece aquela revolta no Ocidente, que o exército islâmico destrói o Santo Sepulcro, se cria uma grande revolta que gerou aquela primeira cruzada, e depois disso se criou uma ideia ainda mais forte de peregrinação para a Terra Santa. Então, se Jerusalém já era antes um destino dos cristãos para peregrinação, como sacrifício, de ir em encontro ao sagrado na Terra Santa, gerou essa comoção, né, dos cristãos pela destruição do Santo Sepulcro, estimulou ainda mais os peregrinos, então aumentou muito mais ainda o volume de pessoas querendo peregrinar para a Terra Santa. Aí o início da Ordem dos Templários, né, o trabalho que Hugo de País fez no recrutamento de pessoas pelo Ocidente, foi fazendo acordos com muitos reis, com os aristocratas, e muitas pessoas de alta qualificação foram ingressando na ordem, né, aderindo aos votos de castidade pregados pela e doando seus bens para a ordem também para poder ingressar. Só que o grupo se forma com um grupo de pessoas muito qualificadas, pessoas que tinham instrução, pessoas que sabiam combater, pessoas que já eram treinadas. E o Hugo de País consegue formular um regimento, digamos assim, um regimento da ordem, onde essas pessoas ficam coesas como um grupo.
e realmente conseguem manter essa coesão do grupo. Eu acho que esse foi o grande diferencial dos Cavaleiros Templários, né, durante toda a sua trajetória. Era um grupo que foi muito coeso numa época em que a coesão de grupos era muito difícil. A Bárbara Frale ela vai explicando no decorrer do livro muitas entranhas, né? Onde que o inimigo identificava fragilidade e se infiltrava nessa fragilidade para destruir, enfraquecer, né? Tipo, a, os reis, a própria ordem dos templários, a Igreja Católica, sempre existia muita intriga pelo poder, né, entre os reis, a Igreja, o Islã, então não era um ambiente tranquilo. Se hoje a gente já tem um ambiente no mundo que parece ser perigoso, parece ser complicado, naquela época era ainda muito mais, né? A coisa era no fio da espada mesmo. Então, quem tinha mais poder mandava e quem não tinha poder era submisso. Então era um ambiente hostil, né, para qualquer governante, para qualquer ordem. E os templários conseguiram manter assim, uma integridade de honra dentro da ordem muito alta, né? Então isso fez com que a ordem ganhasse respeito e crescesse da forma como cresceu. Ah, no capítulo 4 ela fala da questão da ordem, dessas dificuldades da defesa da Terra Santa, aí ah, das falhas também que aconteceram, né, no sentido da cruzada que tomou Constantinopla, que era uma região já cristã. ah, ah, Bom, como eu falei, se eu for pegar pelos capítulos, vou me confundir aqui. Mas a ideia central é o seguinte, né? A ordem se formou, se estruturou, foi super respeitada. Ah, quando acontece eu acho que daí uma das dificuldades que a ordem teve que ela cresceu demais, né? Ela ficou transnacional, ela tinha núcleos em vários países, era uma ordem super grande. Eles construíram várias fortalezas e castelos na rota da peregrinação, então no intuito de proteger os peregrinos sempre, né? Então criaram grandes estruturas, só que Jerusalém ficou um pouco vulnerável. E aí teve a época de Saladino, quando Saladino começa a sair do Egito com um grande poder de exército e começa a tomada de territórios, que toma primeiro Damasco, depois toma aquela outra cidade que era bastante cristã no Oriente, Outremer, se não me engano é esse nome. E aí depois, então, tem a tomada de Jerusalém. Então, quando o Saladino toma Jerusalém, né, a ordem se enfraquece, inclusive moralmente, e tem que se recolher em direção ao Ocidente. Esse momento faz com que a ordem fique um pouco vulnerável, porque como ela foi constituída com a finalidade da proteção da Terra Santa, e depois que perde o domínio da Terra Santa, começam intrigas dentro da ordem, intrigas contra a ordem também, tanto vindo do Papa, como vindo também de reis, como o rei da França, o rei Filipe. E aí, no decorrer da história, a ordem fica um pouco enfraquecida, ela perde aquela finalidade da proteção da Terra Santa, porque não tem mais a Terra Santa como domínio, ela fica focada nas questões financeiras, que tinham muitas atribuições financeiras, né? Tanto é que a própria ordem dos Cavaleiros Templários, nesse momento, se divide um pouco, né? O grão-mestre Jacques de Molay, ele fica mais na questão militar, na defesa ainda dos territórios mais ao oriente. Outra liderança templária fica cuidando das finanças, da tesouraria, mais no lado do ocidente, muito ligado ao rei da França,
né, faz a contabilidade francesa, tudo da monarquia francesa, só que a ordem vai ficando vulnerável. E com muitos boatos de alguns rituais que a ordem utilizava no ingresso de seus membros, né, alguns rituais, inclusive de testes psicológicos, né, como se tu fosse capturado por um adversário, o adversário te torturasse. Então eles faziam torturas psicológicas para ver se o cara aguentava firme o que ele pregava. E tinham atos como cuspir na cruz, renegar a Cristo, como ato de prova se o cara conseguia se manter vivo, na verdade, né? Tipo, se um exército islâmico te captura e te bota à prova, assim, cospe na cruz, renega Cristo, se tu precisa fazer isso para sobreviver, para depois tentar ah, uma reviravolta, né? Então, tu tinha que ser capaz de fazer isso. E essas atitudes, né, de iniciação na Ordem dos Templários também foram criando rusgas, né, no Ocidente e foram usados como armas contra os Cavaleiros Templários também. Quando o rei Felipe começa então a apontar os Templários por heresia à Igreja, puxou justamente esse ponto da iniciação, né, de alguns testes iniciáticos, como se os templários fossem Acho que deu uma travada. uh, por atos sexuais, por outras coisas também, né? Foram acusando os cavaleiros templários de não seguirem os padrões cristãos, né? E o rei Clemente, o Papa Clemente V, que era o Papa da época, ele também estava num momento muito enfraquecido politicamente. Então ele não conseguiu defender muito a ordem nesse momento em que a ordem se encontrou vulnerável e o rei Felipe ele foi muito meticuloso em achar as brechas certas e atacar naquelas brechas certas para ir diluindo a ordem, enfraquecendo o Papa, que poderia defender a ordem, e ele foi anulando o Papa e atacando os Templários, até que em 1307 tem aquele dia em que todos os Templários em territórios franceses são capturados e presos, né? E o rei Felipe começa então uma condenação contra esses templários. Só que, na verdade, era uma condenação religiosa, ele não teria essa competência, essa competência caberia ao Papa Clemente e não ao rei. Só que como o rei tinha interesse em destituir a ordem, ele atropelou a autoridade do Papa, porque ele conseguiu anular o Papa naquele momento. Então, no meio dessas intrigas todas, os templários foram sendo acusados. O Papa fez algumas tentativas de botar panos quentes, amenizar a situação, mas como ele não tinha muito poder político naquele momento, não foi tendo muitas. ah, ele não foi tendo muito sucesso na defesa que ele ia fazendo de forma branda aos Cavaleiros Templários. Aí o livro, né, a Bárbara Frale, descreve de que então os templários, a alta cúpula de templários presos no castelo de Chinon, que estavam sendo processados pelo rei Felipe, que estava já num curso ruim. Sacerdotes enviados pelo Papa foram então para Chinon e secretamente colheram depoimentos desses templários e que eles assumiram certos rituais, sim, justificaram por que faziam esses rituais, e o Papa Clemente então redige um documento dizendo que eles poderiam ter tido algum excesso em seus
rituais, em suas formas iniciáticas, mas que aquilo ali não representaria exatamente uma heresia à Igreja, e que o Papa estava, então, perdoando os cavaleiros templários pela condenação do qual eles estavam sendo acusados. Só que esse documento ele não se tornou público, né? O Papa Clemente já tinha problemas de saúde naquele momento, estava enfraquecido politicamente, ele não tinha muitos poderes naquele momento para defender os Cavaleiros Templários. E os atos que o rei Filipe estava provocando contra a Igreja Católica deixava a Igreja um tanto quanto vulnerável ao ponto da França poder criar uma religião paralela à religião católica e destituir o Papa e acabar com o cristianismo, não com o cristianismo, mas tipo criar uma nova religião cristã vinda da monarquia francesa e não mais do papado. E o Papa, para defender então a, o cristianismo, para defender a própria igreja, ele abre mão de tentar defender os Cavaleiros Templários naquele momento e não se torna público esse documento que a Bárbara Frale acaba encontrando somente em 2001, né, que é o Pergaminho de Chinon, onde então o Papa absolve os Cavaleiros Templários dessas acusações que o rei Felipe estava fazendo. Uh, Resumidamente, é mais ou menos isso, né? A Bárbara, o que é interessante é que ela descreve muito bem o cenário daquele momento, né? Daquela época, as intrigas que existiam entre a monarquia e a igreja, as falhas que se tinham dentro da ordem, dentro da igreja, por onde que o rei Felipe foi enfraquecendo a Igreja Católica, como conseguiu anular o Papa Clemente, e ela vai descrevendo muito bem esses detalhes, né? E aí conclui com o Pergaminho de Chinon, como se o Papa nunca tivesse condenado, e efetivamente ele nunca condenou os templários por heresia à igreja, que na verdade a condenação foi feita pelo rei Felipe. No momento em que o Papa iria tentar fazer algumas ações para a defesa dos templários que ainda estavam capturados e presos, o rei Felipe resolveu botar o Jacques Molay e o outro templário lá na fogueira, queimar eles em praça pública lá na Ilha de Sena e acabar com a ordem. Aí, acho que alguns anos depois, no Concílio de Viena, então, se destitui definitivamente a ordem, né? E com isso surgem várias lendas, né, do Jacques de Molay, quando está sendo queimado, que faz a oração dele, a Ave Maria, e também dizem que ele roga pragas, né, ao Papa Clemente. O Papa Clemente, semanas depois, vem a falecer mesmo, mas ele já vinha muito adoecido, e assim se extingue a Ordem dos Cavaleiros Templários, na verdade, por uma acusação feita pelo rei Felipe e não pela igreja propriamente, uma acusação feita pelo rei e não pela Igreja Católica, né? A igreja formalmente nunca condenou efetivamente os templários, só que ela foi omissa naquele momento por falta de recursos para lutar contra o poder que o rei Felipe tinha, pelo que eu pude compreender, né? E, e com isso, então, a ordem acaba sendo destituída pelo rei Felipe e não pelo Papa Clemente V. E o Papa, inclusive, deixa então esse documento guardado. Como semanas depois ele também vem a falecer, depois da morte de Jacques Molay, talvez não quem assumiu depois esse poder na igreja não teve interesse em tornar público esse documento, guardou ele em algum lugar, e isso ficou guardado durante séculos até a Bárbara Frale encontrar e poder mudar um pouco o rumo da história do final da Ordem dos Cavaleiros Templários.
Mas o livro é interessante porque ele conta desde o do início, né, da cruzada, que gerou uma necessidade de se criar uma ordem para a defesa da Terra Santa. A ordem é criada, os princípios em que essa ordem é criada, né, os votos de castidade, a seriedade, a honestidade, a honradez, né? Então foi uma ordem muito respeitada, tanto no campo espiritual, como também no campo de batalha, como também na questão financeira, né? No cuidado financeiro de contas, na honra, na batalha de lutar até a morte, enquanto o estandarte dos templários estiver de pé, o templário tem que estar lá no campo lutando, ele não arreda pé, se tiver que lutar até a morte, ele luta até a morte, se o estandarte dos templários cair, ele procura dos hospitalários, mas ele não arreda o pé de um campo de batalha, se não tiver uma ordem para arredar o pé do campo de batalha, né? Então essa honradez, a honestidade, os votos de castidade sempre foram muito admirados por outras ordens, invejados pela monarquia e por outros poderes também na Europa e no Ocidente, né? Ah, acho que seria mais ou menos isso que o livro quer falar. Eu resumi, eu peguei aqui um resumo que eu tenho aqui na mão, mas não consegui ler nada agora também. Estou com o slide aqui também, não consegui ler nada e só fui falando o que me veio em mente aqui e que veio à cabeça. Mas conto aí com a contribuição dos irmãos que também entendem bastante sobre esse assunto para enriquecer um pouco a apresentação. É isso aí. Muito bom, irmão. Nós só tens que desabilitar ali a tua A tela, compartilhamento, né? Isso. Vai ali embaixo, ali acho que tem um stop ali do lado do share. Ali embaixo tá escrito share, né? Do ladinho tem um stop ali. Aqui na tela do Zoom mesmo. eu clico no share. Isso, do lado ele não tem um botãozinho ali, vê se não tem. React, chat, participante, aí, meeting, info, e É mais. bem no share mesmo. Ali no share tem um para te desabilitar. Bom, se eu fechar o documento aqui, eu acho que fecha também, né? É, Bom, é porque tem que ser pelo Zoom. Tu tens que fechar ali no share mesmo. Agora fechou, Cláudio. fechou. Fechou. Fechou, eu saí Show de do bola. computador ali, fiquei só aqui no Ah, seu. show de bola. Tá aí, meus irmãos. É isso aí. Parabéns, Cláudio, pela sua apresentação. Foi muito boa, né? O livro que o irmão Cláudio fala é esse aqui, ó. Os Templários. Vamos ver se pega aqui na câmera. Deixa eu pegar aqui. Os Templários e o Pergaminho de Chinon, da Bárbara Freire. Esse livro aqui é muito bom, que ele traz bem a história, passo a passo, né, dos Templários, especificamente no questão do Pergaminho de Chinon, que ele faz liberta os Templários da questão da heresia, ou seja, os Templários não teriam cometido nenhum ato imoral, nenhum ato contra as questões religiosas. E aí esse era se eu não me engano, eram bispos específicos, não eram bispos, esqueci o nome. Eles eram especificamente para fazer essa inquirição junto aos templários, né? Então eles vão, fazem a inquirição, fazem já a ata, que é o pergaminho de Chinon, e nesse pergaminho de Chinon, então, ele está a absolvição clérica, ou seja, a absolvição da igreja relativa aos templários. Eu tenho uma frase aqui em cima, que está escrita aqui, ó, se vocês lerem que está aqui, escrito aqui em cima. Toda disputa fiscal é, no fundo, uma disputa por quem detém o monopólio do poder. E aqui atrás vocês vão ver aqui o rei Felipe Belo aí levando um saquinho de moedas. Tudo começou, só vou fazer um parênteses, tá, irmão Cláudio? O que acontece? Começou quando o rei Felipe, depois das guerras que ele teve com a Inglaterra, e foram várias guerras com a Inglaterra, ele precisava o quê? Precisava de dinheiro. E o que que ele estava vendo? Ele estava vendo muito dinheiro sair da França, indo para Roma.
muito ouro, muita prata, indo para Roma, sem nenhum, nenhuma tributação. E ele precisava de dinheiro. Então, o que que ele fez? Ele determinou que o clero pagasse impostos, né, essas negociações. O que aconteceu? Na época, o Papa, da época, eu acho que era não sei se é o Clemente ou Celestino, acho que é o Celestino. Ele fez o quê? Ele fez uma bula dizendo o seguinte: não, ninguém vai pagar nada para nenhum estado, porque nós somos uma ordem, nós somos a questão espiritual da humanidade. Como é que a gente vai pagar imposto para um poder? Aí o rei Felipe Belo ficou, peraí, vamos fazer uma disputa, quem manda mais aqui na França? Se é a igreja ou se é o poder do Estado? Aí é que começa a questão. Começou aí. E aí, o que que ele queria? Ele queria que todas as ordens pagassem, templários, hospitalários, todas as ordens que tivessem, tudo que fosse clérigo, todos na França pagassem tributos. E aí, o que que ele fez? Bom, quem é que tem mais chance de derrubar um poder? Um exército. Quem era o exército que tinha ali na época? Mais organizado e com mais estrutura? Os templários. O que que ele faz? Começa a denegrir a imagem dos templários, com vários aqueles absurdos, né, que todo mundo já sabe, e isso a tal da fake news, cai na boca do povo. O povo fica querendo uma resposta da igreja. A igreja fica numa situação, numa sinuca de bico. Ou ela faria o quê? Ela passaria, entre aspas, né? Ela deixaria os templários livres, e a população poderia se virar contra a igreja, que não era bom, né? Ou a igreja, então, ela dava, não dava sequência, ela ficava observando o que o Estado ia fazer. E aí o Estado francês fez o quê? Então, determinou a prisão dos templários. Quando determina a prisão dos templários, o Papa pensa o quê? Bom, eu não posso simplesmente deixar os templários serem presos e condenados. Eu preciso participar deste movimento político que estava acontecendo. Aí, através de uma nova bula, ela determina que a igreja que faria a investigação junto com o reinado, para que não ficasse só com o reinado, porque o reinado simplesmente ele foi lá e prendeu. E a igreja não tinha poder militar mais, que os militares dele estavam presos. O que, que ele ia fazer? Então ela fez uma bula e disse o seguinte: então, você vai jogar os templários? Então deixa eu vou participar junto. E ela começa a participar junto. Aí é tudo questão política. Aí, no final das contas, a igreja estava, vamos dizer assim, a igreja estava enfraquecida e perante o rei da França. O que que o rei da França fez? O rei da França tem um evento ali de Agnani, que ele faz o quê? Ele pega o Papa Bonifácio, que está nessa cidade de Agnani, e vai lá e prende o Papa. A população vai lá e consegue liberar o Papa. O Papa sai desse cativeiro, mas morre logo depois. O Papa, o Bonifácio. Depois o Clemente assume. E aí ficou a questão: bom, se um rei pode dominar um Papa, né? Aí a igreja não é tão suprema assim. E aí a igreja fica com o pé atrás relativo ao governo da França. Por isso que ela começa a fazer não é um meia-culpa, começa a fazer um meio jogo político ali, entre poder religioso e poder estatal. A França queria o quê? Poder absoluto do rei. Então ele que determinava, vão pagar imposto sim, todos vão pagar. A questão era tributária. E aí começa toda a questão. Jacques Demolay, então, Jacques Demolay, ele é preso e no dia 18 de março, então, a igreja, o Papa Clemente, dá a sentença. Olha só, quem que ia dar a sentença de um cavaleiro templário? A igreja? Não, não o reinado. Aí a igreja diz o quê? Que o Jacques Demolay e o Geoffrey Charnay, que era o que estava com ele, estavam condenados à prisão perpétua para o resto da vida e ficar presos. Aí Jacques Demolay disse não. Ele pensou que a igreja ia, já pelo Chinon lá, que já tinham dito que não havia crime, como é que agora ele fica preso perpetuamente? Aí ele faz ele disse, não, nós somos inocentes, todos são inocentes. Aí ele faz ele diz disso que Retratação. ele faz essa rebelação, se rebela contra aquela decisão, né, que estava tendo, dizendo que não, eu
essa minha decisão, essa decisão de vocês está totalmente errada. E aí o que acontece? Quando alguém comete heresia e depois volta atrás, né? Ele falou que não tinha cometido heresia. Beleza. Depois ele fala, volta atrás, disse, não, todos somos inocentes, todas as notas de culpa que foram assinadas são falsas, que nós somos inocentes. Nesse, qual era a lei da época? A lei da época era o seguinte, quando você fazia esse movimento de, eu me arrependi do que eu falei, como se fosse isso, não é bem essa palavra, né? A igreja passava o poder de punição para o Estado. É como se fosse o perjúrio, o falso testemunho, né? Fez o falso testemunho, para a igreja a pena era capital, ou seja, era a morte. Mas a igreja não executava a pena capital, quem executava era o Estado. E o Estado fez o quê? Na mesma hora, imediatamente, o rei já manda matar o Jacques de Molay, na hora. Então, para vocês verem que a história ela é bem complexa. E tudo em volta do quê? Tributo. E depois disso tudo, o que acontece? O patrimônio dos templários na França passa a maioria para os hospitalários. E vocês sabem que os hospitalários tiveram que pagar 200 mil unidades da moeda que tinha lá, que correspondia a 1 grama de prata. Aí eu fiz o cálculo, né? Quanto é que daria isso aí? Daria 16 toneladas de prata. Que daria hoje mais ou menos 40 milhões de dólares, que era 20% do PIB da França. Ou seja, aí o rei conseguiu, ele cobrou não como tributo, cobrou como uma taxa de reparação, porque estava passando de um patrimônio de uma ordem para outra. De um jeito ou de outro, Felipe conseguiu cobrar tributo da igreja. E aí a igreja fez o que depois? Ela disse que em casos, olha só a política, em casos excepcionais, o clero poderia pagar tributos para auxiliar o Estado. Ou seja, tudo um jogo político, né? Para não derrubar daqui, não derrubar de lá, fizeram toda essa grande tramóia, né? Que os templários acabaram sendo totalmente prejudicados por essa questão aí que é dinheiro e poder. É isso aí, meus irmãos. Só o complemento, tá, irmão Clase? Uma coisa que eu vi, eu estava percebendo hoje, sabe, até pesquisei mais sobre a questão dos tributos ali, né? E realmente foi essa a principal chave é que o Estado estava quebrado, precisava de dinheiro, e aí o clero rico mandando dinheiro para Roma. O Felipe tentou bloquear o dinheiro de Roma, e aí começa todo o conflito de igreja e Estado, né? Essa é uma das principais razões por que tudo aconteceu. Bom, Só uma colocação aqui, comendador. pode fazer. Como os Cavaleiros Templários, a opinião popular, né, era muito boa em relação à Ordem dos Cavaleiros Templários, né? Existe uma grande admiração de toda a população em relação aos Cavaleiros Templários, né? Mas aí com a queda de Jerusalém e de Acre, né, que foi a última derrota cristã lá no Uhum. Oriente, a opinião pública ela ficou um pouco abalada em relação aos Cavaleiros Templários. E o rei Felipe ele se aproveitou muito bem desse momento. A opinião pública ficou um pouco vulnerável e aí então ele começou a instigar as pessoas contra os Cavaleiros Templários, né? Dizer, eles têm atos Uhum. homossexuais, eles cultuam outra pessoa que não Jesus, eles começaram a condenar por heresia, por vários atos, né? Mas no momento em que a imagem estava um pouco fragilizada por conta de todas as derrotas que vinham acontecendo, né, no Oriente. Então ele se aproveitou muito bem do momento, né? Sim, sim, sim. Politicamente, ele viu um momento para fazer o ataque, né? Isso aí. Vou passar a palavra para o irmão Benjamin. Benjamin, se quiser falar alguma coisa, Benjamin, tá com a palavra, tá? Boa noite, meus irmãos. Gostei bastante da apresentação do irmão. E eu também aqui ressaltei alguns pontos da explicação completa que ele estava falando, né? Que também os templários tinham muito a questão da honra, do foco e da honestidade dos templários na Europa. Que também os templários ficaram muito conhecidos por causa do foco e da honestidade deles e em todo o território. E também outro ponto que eu ressaltei que eu fiquei bem curioso que era quando
alguém pegava um templário e, tipo, o sequestrava para torturar para ver se o templário abria a boca, né? Daí, tipo, eu ressaltei ali como o irmão Clase estava falando sobre cuspir na cruz, negar a Deus, e também essas torturas eram muito psicológicas com os templários, em torno disso tudo. E também foi quando o Jacques Demolay foi preso e depois também morto, né? Por causa da ganância do rei. E também uma coisa que eu também ressaltei, que enquanto a gente estava entrando disso, uma coisa que eu lembrei que também os templários ajudaram muito a criar a criação do sistema bancário, que eles viajavam muito com príncipes, imperadores, rainhas. Então, em Jerusalém, eles carregavam muito moedas. No caso, eles também faziam no sistema bancário, em um certo ponto, eles criavam um banco, entre aspas, né? Em outro também. Só que daí, tipo, se os viajantes quisessem ter, sem querer carregar essa quantia toda em dinheiro, porque também eles podiam ser assaltados, saqueados, tudo no meio dessas viagens. Então, eles precisavam de um cheque, uma assinatura. Então, era só entregar no outro banco, na outra cidade, no outro estado, e retirar a quantia. Então, uma coisa que eu achei muito legal foi que os templários ajudaram, fizeram um papel muito crucial no sistema bancário moderno. Também os templários forneciam empréstimos e cobravam taxas, e também mantinham registros contábeis e padronizados. No caso, eles criaram um padrão. Tudo isso na Torre do Templo, em Paris, que era considerado seguro que abrigava todos os tesouros da coroa francesa. Então, o que que eu tenho para falar sobre essa apresentação que eu achei muito bom, os pontos que o irmão Klazen ressaltou, e também o livro é muito importante ler para poder também entender certas coisas sobre os templários. Então, eu achei bem legal. Eu futuramente, eu quero ter o livro nas minhas mãos, futuramente. É Mas é isso isso que aí. eu tenho a falar. É isso aí, irmão Benjamin. Até esse livro aqui, se você comprar ele, no final dele, ele vem o pergaminho de Chinon completo, tá? Ele é gigante, é bem grandão, tá botado no quadro ali. Vou passar a palavra agora para o irmão Gustavo Fire. Gustavo, tá com a palavra, irmão. Irmão Gustavo, tá por aí? Tá com áudio? Não? Só um adendo aqui em relação ao que o irmão Benjamin Ah, falou. isso aí, irmão Benjamin, é esse mesmo. Ó, o meu pai previu meu futuro, acabou de me dar o livro, ó. O sistema também financeiro dos templários é que os aristocratas, né, do Ocidente, eles se sentiam muito honrados em fazer grandes doações à Ordem dos Templários, né? Então eles também acumulavam bastante riqueza para manter toda a sua função em Jerusalém por conta de muitas doações que recebiam. E os cavaleiros templários eles eram isentos de impostos, de tributos, né? Então eles podiam circular com essas riquezas sem ser tributados, né? Porque os É isso aí. territórios também existiam sempre um domínio de uma liderança. Então, quando uma pessoa transitava de um território para o outro, acabava tendo que pagar tributos. E os templários, eles eram isentos desses tributos, né? É isso aí. O Estado sempre querendo dar uma mordida em todo Uma mundo, né? verbinha. Vamos lá, vamos em frente aqui. Irmão D'Angelo, Não, posso meu pai. contestar? Tá com a palavra, irmão. Ah, o Gustavo? Gustavo não sei. Tá aí, Gustavo? Voltaram a falar agora? Opa, pode falar, Gustavo. Não tinha te achado. Não, eu tenho. Bom, se vim antes, vamos. Foi levantado antes, vamos falar antes. Ah, parabéns, Cláudio. Eu acho que a apresentação tá irretocável, né? Acho que conta a história dos Templários, o que foram os Templários, o que passaram os Templários, né? O que era a intenção dos Templários. Ah, e aí me levantou uma dúvida quando eu li, porque ele fala muito claramente da disputa política, fala muito claramente disso, mas ele fica, para mim, deu um entendimento um pouco velado de algumas coisas, e aí que surgiu a grande pergunta que eu gostaria de deixar aqui para os irmãos.
Se a gente lê ali o Pergaminho de Chinon, então a gente pode perceber que o Papa Clemente ele separa bem clara a parte irregular que foi atribuída aos Templários, ele separa isso da intenção espiritual atribuída a eles, né? Contanto que tem ali uma passagem que ele diz: a forma pode ter sido corrompida, mas a missão permanece íntegra, né? Se a gente lê numa primeira parte, ok, numa primeira leitura, ok, ele está dizendo, corrompeu o que eles faziam, mas a missão espiritual fica, como se ele fosse proteger o legado espiritual dos Templários, como realmente ele deixou essa margem de interpretação. Mas o que é que a minha grande pergunta que eu gostaria de levantar para os irmãos e que eu não consegui responder, que é a ordem, ela foi dissolvida por desentendimento político e financeiro, ou ela foi dissolvida pelo fato de a igreja não estar preparada para lidar com a espiritualidade praticada pelos templários. Essa é a minha grande dúvida, porque o Papa ele poderia ter bancado a decisão dele de não dissolver a ordem. Porém, por mais pressão que ele sofra, ele era uma autoridade também, né? Se não tanto, mas comparada à autoridade do rei. Então, ele poderia ter bancado a decisão, mas por que é que ele não bancou? A igreja tinha medo de perder os fiéis para os templários? Ou realmente foi dissolvida por questão político e financeira? Essa é a minha pergunta. Essa é a pergunta que eu não consegui responder. É isso aí, irmão Obrigado. Gustavo. Posso fazer Isso um aí. comentário em relação à pergunta do irmão Feia? É assim, pelo que eu entendi, eu acredito que foi uma questão política financeira. Eu acho que o Papa ele não tinha força política para defender os templários naquele momento. E se ele fosse levantar a força dele para a defesa dos templários, toda a igreja poderia cair e uma nova igreja ser formada através do reino da França. Então, eu acho que essa era a maior preocupação do Papa, manter viva a religião, seguir com outro papado e a história da Igreja Católica continuar viva. Se ele defende, eu acho que não era uma questão espiritual, que eles não estariam preparados em lidar com esses comportamentos dos cavaleiros templários. Eu acho que era mesmo foi uma questão estratégica de não botar a igreja em risco. Então vamos perder uma parte da igreja, mas não vamos perder a igreja inteira. É isso aí, irmã Cláudia. Muito bem colocado, porque a questão política era muito forte para o Papa, porque antes disso, o Papa anterior tinha sido preso pelo rei e a população conseguiu liberar o Papa, pois o Papa morreu, o anterior ao Clemente. Ele pensou, pô, esse Papa aí vai me prender, esse rei pode me prender e me matar. Então, tinha questão política? Tinha. Só que o mundo espiritual, ele trabalha às vezes, para destruir um, uma força que poderia ser transformadora. Então, poderia ser uma força espiritual trabalhando também para a destruição da ordem templária? Poderia, sim, poderia. Né? Aí tem o mundo espiritual, ele está trabalhando 24 horas por dia, né? Então, a gente não sabe exatamente o que acontece lá, mas acontece muita coisa. Mas, analisando historicamente, foi como o irmão Klazen falou, a questão foi bem política para tentar salvar um pedaço da Igreja Católica naquele momento, e evitar que o Papa fosse destituído e o rei, se nomeasse ele Papa, ou ele nomeasse um Papa dele, e aí a Igreja inteira saía de Roma e ia para a França, como já tentaram fazer, né, em outros momentos. Irmão Blasius, levantou a mão, irmão Blasius, pode falar. Só para continuar o comentário do Gustavo, eu acredito nessa linha, tá? Que, claro, olhando pelo lado, o outro lado da moeda, teve a questão financeira, política ali, mas eu acho que muito também essa questão espiritual, como os templários eles eram seres evoluídos, na minha ideia, em espiritualidade,
Eu acho que houve um medo tanto da Igreja Católica também de eles abrirem os olhos da população. Hoje, assim como a gente faz assim com os irmãos, né? Cada um vai abrindo a mente um do outro, né? Eu acredito, até nunca tinha comentado, Gustavo, ainda bem que puxou esse assunto aí. Eu acredito que teve outro interesse também Uhum. para acabar com a ordem. É isso aí, irmão Blas, bem colocado, porque era sabido que os templários estão e faziam muitas coisas em segredo, ou seja, segredos da própria ordem deles, né? E que a igreja, que talvez que o Papa não tivesse acesso, então também criava essa, o que estão aprendendo ali que eu não posso ter acesso? E aí, bom, sim, então vamos derrubar tudo, né? Então tem toda essa questão psicológica por trás também. É, Só rapidinho, foi uma, desde a da criação, né, dos Cavaleiros Templários, da Ordem, não lembro qual foi o Papa lá no Concílio de Troyes, que deu esse poder aos Templários, né? Eles não eram subordinados a outros membros da Igreja, diretamente ao Papa. uhum, Então, os padres templários eram escolhidos pelos templários, não por outra parte da igreja, né? Não era pelos bispos, pelos sacerdotes da igreja. Então, eles tinham um grande poder dentro da igreja. Eles só respondiam ao Papa. Eles não eram subordinados a mais ninguém na hierarquia da Igreja Católica, né? Desde a sua formação, desde a sua constituição. sim. Aquele tem uma expressão em latim, né? Oh, ai, como que é? Deixa eu ver aqui rapidinho. Omni. Mas imagina a ciumeira que não era, né? Então, Sim, sim. mínimo, no mínimo ciumeira. E Bom, depois eu vou passar a palavra para o irmão Anselmo. Anselmo, se quiser. Achou pode, ali pode. ou classe? Não. Não, não, não. Ah, Pode, beleza. pode seguir. Vai lá, Anselmo. Ó, boa noite, irmãos. Parabéns, irmão, pela belíssima apresentação, né? Então, é um assunto que a gente sempre vem escutando ele, assim, a, a cada irmão novo que entra, a gente escuta novamente a história e sempre, assim, a gente não sente aquela história repetitiva, é sempre uma história boa de ouvir e, e ver os detalhes que cada novo irmão vai pegando, visualizando coisas que a gente não viu quando a gente apresentou essa parte, né? Então, parabéns, irmão, aí pela belíssima apresentação, em tão pouco tempo, assim, detalhou bem detalhada a história dos Templários. É isso aí. Valeu. Bom, Irmão Gladson, tá com a palavra, irmão. Boa noite a todos os irmãos. Parabenizar o irmão Clausen. A apresentação, acho que ele pegou todos os pontos do livro, né? No começo, ele falou na mudança da história, no fim só revelaram a história correta, né? Não mudaram a história, né? Na verdade, falaram a verdade da história. A história foi aquela coisa da mentira várias vezes contada vira verdade, né? Então, tu acabou contando a história verdadeira, né? E eu acho que uma coisa que no meio de tudo que ele falou, e hoje a gente, querendo ou não, no Brasil, como a gente vive uma época meio que difícil, os templários chegou uma época ali nos reis, antes de toda essa confusão, eles meio que também conseguiram dar um destino, né? Porque lá tinha o islamismo, os reis, estava meio que um caos, eles conseguiram organizar, depois, claro, foram desorganizados. Mas isso eu acho que, querendo ou não, com a gente fazendo todo esse trabalho, acho que dá uma esperança a mais para nós, sabendo que se a gente se unir, conseguimos organizar algo e viver melhor, né? Seria essa a minha contribuição. É isso aí, irmão Gladson. Obrigado. Passar a palavra para o irmão Max. Boa noite, meus irmãos. Irmão Clasen, parabéns pela ótima palestra, irmão. Foi de uma lucidez muito bacana. Você esmiuçou o livro. Eu não li o livro, mas eu tive uma boa base a partir da sua apresentação. Foi super didático, bem claro, muito gostoso de ouvir a tua apresentação, Clasen. Muito legal. É, O irmão Gustavo tocou num assunto ali que é muito interessante também. Eu fiquei reflexivo a partir disso, né? Porque o livro todo parece que explora
exceto nas entrelinhas, como o irmão Gustavo captou, a parte política de todo o contexto e o desenrolar dessa trama toda promovida pelo rei Felipe e com muito enfoque e ênfase política. Foi um problema político. E aí eu fiquei me perguntando também a política relacionada com a religião, né? E aí o irmão, o comendador Jorge, ele explorou muito bem, ele deu todo um resumo no início do comentário dele ali muito claro. Mas eu também me pergunto muito até quanto o aspecto espiritual não está envolvido em tudo isso. É o que fica dessa apresentação. Será que não tem um contexto espiritual? O irmão comendador colocou algumas forças espirituais, né? Eu fico me perguntando sobre isso também, né? Desde o início até o término. Na fatídica sexta-feira, 13 de outubro de 1307, né? Será que isso é coincidência? É o que fica, meus irmãos. É Obrigado, isso aí, irmão obrigado. Cláudio. Obrigado. Obrigado. Valeu, Max. Irmão D'Angelo, esqueci, chamei o teu nome, depois eu pulei. Quero parabenizar o irmão Klaus. Hum, Boa apresentação, né? Sintetizou bastante o que a gente já vem vendo, né? E foi bem fácil de entender. Eu vou ser repetitivo, né? Falar simplesmente que a ganância faz o homem ser infeliz em tudo que ele faz, se for na ganância. Mas eu vou só falar uma coisinha bem simples sobre Jacques de Molay. A semente que ajudei a plantar já nasceu. Então ele foi queimado vivo e tal. Não deixou a honradez dele de lado, mas a sementezinha que ele deixou, ajudou a plantar, já nasceu. E essa é a minha contribuição, irmãos. É isso aí, Obrigado, irmão obrigado, D'Angelo. obrigado, D'Angelo. Irmão Jorge Volney, tá com a palavra, irmão. Bom, comendador, em primeiro lugar, cumprimentar o irmão Cláudio pela forma brilhante que ele apresentou o trabalho, fez com que a gente fizesse uma viagem no passo a passo, desde a ata, os clérigos, o, o perdão aos templários, né? Ainda falou sobre a primeira cruzada, o motivo dela, o serviço da Terra Santa, falou sobre os reis Filipe, e Papa Clemente, e ainda, por último, entre capítulo 5, entre a cruz e a espada, né? Do papado, Felipe e Jacques de Molay. Mas o que mais me chamou a atenção foi o código de honra dos Templários, né? E código de ética interna da ordem, né? A humildade, a disciplina, a obediência, a solidariedade e o equilíbrio e o espírito que alimenta a ordem e que nos sustenta. Era isso, comendador, nos comentários. Muito obrigado. Isso aí, obrigado, irmão Jorge. Irmã Jaqueline, aproveitando, quer se manifestar, tá com a palavra, irmã. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmão Cláudio. Muito boa a apresentação, parabéns. Fez uma síntese bem interessante de todo o livro, né? Explanou ali por capítulos e cada capítulo bem resumido, então ficou muito boa a sua apresentação. Toda ela, né, foi super assim, me chamou a atenção todos os capítulos que ele foi ali descrevendo, foi falando os pontos de cada um dele, né? E dentro da apresentação eu destaquei ali o capítulo 2, né, que é a Ordem dos Santos Guerreiros. Então, quando ele discute lá as tensões
entre o religioso e o papel militar, mostrando dificuldades de conciliar esses lados, né? A dificuldade que era em resolver essas questões na época. Eu também destaquei ali o capítulo do Código de Honra dos Templários, aquele ali também me chamou a atenção, né? O Código de Ética Interna deles, que se eles eram bem admirados quanto à questão da humildade, da disciplina, da obediência que eles tinham, a solidariedade, né? E isso tudo acontecia entre irmãos. O serviço da Terra Santa, toda a apresentação, assim, então ele conseguiu resumir bem os capítulos do livro de uma forma clara, a gente conseguiu entender super bem, e eram essas minhas contribuições. Parabéns ao irmão Cláudio. Sim, Obrigado. obrigada, Jaqueline. Irmão Adilson, Boa noite. boa noite. Estão me vendo? Eu tô com o meu celular. Eu deixei o meu computador no colégio hoje, não pude pegar agora à tarde, mas estamos aqui. Bom, primeiro assim, muito boa apresentação do irmão Cláudio. Consegui captar, entender mais detalhes sobre a história do pergaminho. Mas tem um ponto que me deixa bem pensativo a respeito, e eu acho que a gente tem que refletir bastante sobre isso, é que me parece que a história pode ser muito facilmente mudada para as gerações posteriores. Isso me preocupa. Acho que é uma responsabilidade nossa de cuidar para que isso não aconteça nessa nossa época, para que o futuro veja a história real, para que a gente não tenha, para que eles não tenham que talvez passar por todo esse trabalho que a gente está passando, de se aprofundar e procurar a verdade, porque me parece que é muito fácil de mascarar, não só nesse detalhe da história dos nossos irmãos templários que foram muito injustiçados no passado, por que eu entendo, um pouquinho que eu estou conseguindo captar, mas em toda a história da humanidade, principalmente do Velho Mundo, na Europa, não só na França, mas nos outros países também, me parece que foi tudo ajeitado e colocado por uma maneira que a gente, para fazer com que a gente entendesse de forma que talvez não seja realmente a verdade. Então eu acho que é uma obrigação nossa nos aprofundarmos e procurarmos sempre achar a real história. Conversando com um colega meu, que é professor de história no ano que passou, agora de 2025, eu coloquei essa minha opinião a respeito da história da humanidade e ele me disse que também tem essa dúvida, e como professor de história. Ele disse que chega em vários pontos que parece que não tem nexo, assim, não dá ligação, um ponto com o outro, um ano com o outro, uma história com outra. Então parece que temos que correr atrás disso, é uma obrigação nossa. E irmão Cláudio, bastante esclarecedor. Me desculpem se eu trocar os nomes, que essa é a segunda reunião que eu estou participando. Eu estava trabalhando de segunda a quinta-feira no ano passado e eu entreguei uma turma da quinta-feira, uma turma de alunos meus, que eu gostava muito, inclusive. Entreguei na quinta-feira para poder estar participando das reuniões com vocês agora, meus irmãos, e estou feliz por estar aqui. Então, a partir de hoje, quero fazer o possível para estar presente nas reuniões. Me desculpem se falar alguma bobagem, sair um pouco do contexto, porque estou iniciando. Quero aprender com vocês. Obrigado. Só uma colocação aqui. Muito obrigado pelos comentários do irmão. Eu acredito que a história ela sempre foi contada pelo detentor do poder, né, da época. Então, quem tem o poder guarda documentos e escreve documentos, né? E às vezes a gente acaba tendo muita confusão de fatos, né? Realmente, realmente. É isso aí, irmão Cláudio, muito bem colocado. Os vencedores contam a história, é assim, né? E mudam, fazem ela como querem. E aí o futuro vai absorvendo aquela história como algo que já passou e às vezes é uma grande, não digo uma grande farsa, mas uma grande manipulação, né? E
Aí vai a gente correndo atrás da o que é a verdade, né? Aí entra na filosofia. Bom, vou passar a palavra para o meu nosso irmão Eliseu. Eliseu, não sei se está aí presente, Eliseu. Não? Boa noite. Opa, boa noite, Eliseu. Boa noite. O saco dela travado, vocês me avisam aí. É muito fácil de entender, né? Muito simples de entender. E para quem não lê o livro, como eu também não li o livro, né? Eu vou desligar o vídeo aqui para não travar, pessoal. Tá começando a cair o sinal aqui. É muito bom, muito boa sua apresentação. E, comendador, eu acho que tu colocou uma coisa ali muito importante. Eu colocaria a questão política com espiritual, tá? Eu acho que a igreja está com algumas dificuldades realmente, e a própria França também estava com essa dificuldade financeira. Os templários vinham numa evolução espiritual muito forte, mostrando ao mundo que talvez a realidade não era tanto quanto a igreja mostrava, ou que o poder precisava que fosse naquele momento. E eles resolveram pegar isso daí e falar assim, não, peraí, vamos cortar essa linha, porque do mundo espiritual também deveria ter alguma preocupação com essa evolução que eles vinham tendo. Então foi um conceito ali para mim, foi tanto o lado político, religioso, quanto também o lado espiritual, que hoje a gente vê quando a gente começa a entender o lado espiritual, quando a gente começa a evoluir, começa a aparecer problema para a gente resolver, começa a vir coisa para tirar a gente do caminho. Então, naquele momento, eu acho que o mundo espiritual ali usou essas ferramentas ali para poder tirar os templários e não permitir que muitas pessoas evolucionassem e saíssem desse caminho. Obrigado, irmãos, pelas informações. Tem muita coisa anotada aqui. Boa noite para todos. Isso aí, Eliseu. Irmão Juliano. Opa, tá sem áudio, irmão. Bom, Juliano, não. Bom, vai tentando aí, irmão, vê Oi, se consegue. tá me ouvindo? Opa, agora sim. Ah, sim, mas estou sem o vídeo, né? Aqui não está aparecendo. Ah, tá. Estou aparecendo para vocês aí. Não? Não tá aparecendo, só o teu nome. Bom, então vamos tocar assim. É, eu achei interessante, primeiro, parabéns ao irmão Cláudio aí pela apresentação, e escutando os demais, eu fiquei interessado pelo assunto e pensando, né, que duas coisas ficaram óbvias, né? O interesse político e o interesse religioso nessa questão, né? Do rei Felipe IV da França, né? Pelo que eu ouvi e já pesquisei algumas vezes, o rei Felipe ele estava endividado, né, com os templários. Então, como os templários tinham riqueza e influência, e isso significava um risco, né, ao poder do rei, né, o poder absoluto, né, da monarquia. Segundo ponto, uma conspiração política, né, e interesses financeiros e políticos do próprio Felipe IV, né? E como já foi citado aí também a fragilidade do papado, né? E mesmo que o Papa Clemente V estivesse convicto da inocência dos líderes, né, dos principais líderes templários, e tendo absolvido, ele foi chantageado e pressionado pelo Felipe IV, né? Então, essa demonstra que essa influência do Papa
estava diminuída frente à força que a monarquia francesa tinha, né? Então, eu acho que o Papa foi forçado a suprimir a ordem e tentar conter o escândalo e assim satisfazer o rei, até para ele não ser deposto, né? E, então entra também aí o interesse religioso, né? E o documento mostra que o Clemente V até queria salvar os líderes, mas absolvendo, né, ele de acusações graves como heresia, idolatria, enfim, uma série de erros ali, né, e imoralidades, mas ele queria um interesse religioso, né, para não deixar Roma sem o poder, né, sem o poder religioso, né. Então era isso assim que eu vi que são pontos principais, né, que eu observei nesse caso de Chinon, né. E uma coisa que me chamou a atenção também, a gente deve lembrar que nessa época depois, pelo pouco que eu li ali, alguns templários, eles foram recebidos em outros países, né, que não concordaram com o que o rei da França fez. Então, Portugal, em outra ocasião já foi até citado aqui, que Portugal, de certa forma, absorveu alguns templários e o rei, na época, o rei Diniz, né, ele restituiu a Ordem dos Cavaleiros, né, era Cavaleiros de Nosso Senhor Jesus Cristo, então, que por sinal eram templários, né, mas com interesse também de servir a coroa. Tanto que esses templários, eles depois também participaram das descobertas de novos países aí, né? Pode ver que nas caravelas portuguesas tem o símbolo, né? Nas velas lá da cruz, né? A cruz vermelha, né? Cruz de 4 pontas iguais, né? Enfim, e também, se eu não me engano, na Escócia também alguns cavaleiros estiveram por lá e também ajudaram, né? Que a Escócia estava querendo sua independência da Inglaterra. Então comprova também que o interesse político nessas monarquias é maior do que até interesses morais. Aliás, a moral não existe, né? Daí a prova do próprio Filipe, né? Enfim, Chinon nos dá uma lição muito grande de que o poder pode corromper e pode, como vocês falaram, descrever uma nova história, né? Um capítulo conforme os interesses sejam para o lado mais forte, né? O lado vencedor, né? Basicamente isso, meus irmãos. É isso aí, irmão Juliano. Obrigado pelas tuas colocações. O que eu observo, assim, que os irmãos estão pegando bem, assim, o que foi, né, a importância do pergaminho de Chinon, né? Que essa é a intenção dessa palestra, do que o Cláudio fez para nós, né? Que a gente conheça um pouco da história dos Templários, mas é uma história que a gente vai se aprofundar para a gente buscar. E aí traz essas informações de como é que eram os bastidores, por que que aconteceu aquilo, de que forma foi, por que que foi. Aí a gente vê que existe uma política muito forte entre religião e os governos, né? A política ali é muito forte, quase que um braço, um cabo de guerra ali, né? E essas questões de tributo e poder sobre as pessoas, né? Poder de um estado ou poder espiritual, né? Realmente um cabo de guerra. Vou passar a palavra pro nosso irmão Jefferson. Jefferson, toca a palavra, irmão. Boa noite a todos os irmãos, estão ouvindo? Sim. Beleza. Então, eu vendo cada um de vocês falando, eu até vou pegar e colocar nos dias atuais. Uma pergunta que eu até vou pegar e fazer de antemão. Na atual Brasil que a gente vive, a política brasileira. Tá? Eu venho fazer uma pergunta para vocês no dia atual.
Quem é o Clemente? Certo? Quem é o Belo? Né? E nessa história toda, quem é o Templário? E quem é que paga os impostos? Pergunta Quem é que difícil. moraliza tudo isso daí do lado espiritual para que a família seja mais atingida? Eu acho que, com tudo que a gente já ouviu, Klazen, que gostei demais da tua apresentação, você fez eu viajar aqui, tá? O Jorge conduz muito bem, todos vocês aí são maravilhosos, mas eu acho que eu vou pegar e encerrar com essas perguntas que eu fiz para vocês. Uma boa noite. É isso aí, irmão Jefferson. Vocês depois respondem lá no nosso grupo lá do WhatsApp. Quer ver as respostas lá. Irmão Omar. Irmão Omar tá com a palavra, irmão. Opa, obrigado. Irmão comendador, na tela só está aparecendo o comendador e eu. O que está faltando para aparecer o pessoal? Aí tu tens que mexer no teu Zoom. Tens que. Tá no celular? Tá. Não, eu estou com o computador. No computador, é no teu Zoom lá em cima, à direita, se não me engano, tem escrito View. VIEW, vê se não é Sim, isso. sim, tá. Ali que tu altera. Posso clicar? Pode. Põe. Speaker, Gallery, Sort. Isso, que ele vai mudar para ti como tu vê o grupo, entendeu? Show meeting timers, exit full screen, não. Speaker, galeria. Agora sim apareceu a raça toda. Bom, muito bem. Cadê o Cláudio? Cadê o Claudão? Tá aí, isso. Bom, Cláudio, antes de mais nada, eu li o livro, tá? Então eu posso dizer sim que tua apresentação foi muito boa, foi excelente, né? Foi uma apresentação boa de tal forma que me fez viajar de volta para o livro, sabe? Me fez relembrar algumas coisas que eu vou pedir rapidamente, bem rapidamente, a permissão dos irmãos para colocar. Quando você colocou, por exemplo, que isso bem no início, que os islâmicos viriam bem, razoavelmente bem com os cristãos, por que de uma hora para outra houve a destruição do Santo Sepulcro, da Basílica? Porque não eram os islâmicos normais, eram os turcos selúcidas, que eles vinham lá da região para lá de Damasco. Não eram os islâmicos de origem mais egípcia, que eram mais tolerantes. Então, isso foi uma coisa bem, bem triste mesmo. Outra coisa triste também foi no final da Primeira Cruzada. Por quê? Porque isso marcou toda a visão que os islâmicos tinham dos cristãos. Houve uma carnificina medonha no ano de 1099, onde todos eram trucidados no meio das ruas em Jerusalém. Eram judeus, eram cristãos ortodoxos, eram crianças, sabe? Foi um verdadeiro banho de sangue. E isso os islâmicos não esqueceram, tá? Então foi uma coisa muito triste. Havia sim uma necessidade de defesa depois. Por quê? Porque depois de 1099, 1100, todo mundo feliz e pá, porra, vamos voltar para a Europa. Todo mundo voltou quase. O efetivo de proteção foi muito pouco. Tanto é que logo o pessoal já teve que se organizar, porque menos de 2 meses depois já tinham islâmicos muçulmanos querendo atacar de volta. Aí morreu o Baldwin I, que não queria ser chamado de rei, mas defensor do Santo Sepulcro, e veio o irmão dele, o Baldwin II. E aí sim, o Hugh de Payán, ele esteve lá direitinho, conversou com ele, mas antes ele já havia conversado muito com o Bernardo de Clairvaux, ele já tinha tudo certinho. E olha, vocês não estão precisando de umas defesas aí do Peregrino, porque, de fato, o caminho de Jaffa, cidade portuária na Palestina,
vamos chamar de Palestina, né? Até Jerusalém era perigosíssimo. Era uma coisa assim de ladrão, roubava, matava, e realmente era terrível. E Balduino II, sim, legal. Só que o pessoal era em nove cavaleiros só. E ficaram assim durante 9 anos. O que 9 cavaleiros iam fazer num trajeto longo daqueles? Tanto é que não há notícia nenhuma de qualquer tipo de ação daqueles antigos cavaleiros na parte da defesa. O que aconteceu é que eles ficaram 9 anos cavando, até que subitamente pararam. Mas isso é outra coisa, né? O que a nossa irmã Jaqueline falou sobre o. Aliás, você, Cláudio, mas a Jaqueline também percebeu isso, eu achei muito legal. Aquela tensão entre o ideal religioso e o ideal militar, que parecia uma coisa que não dava para conciliar. Como é que pode um religioso matar? Vamos lembrar que o que nós temos aqui são franceses, descendentes de celtas e normandos, e temos os ingleses, que eram descendentes dos saxões e dos vikings. A ideia de um guerreiro que luta pela sua entrada no Valhalla era a coisa mais normal do mundo. O grande guerreiro era, sim, um grande religioso. Foi uma coisa muito bonita isso, né? E aí começou-se o recrutamento. E isso resolveu um problema muito grande, no caso para a igreja, por exemplo. Por quê? Porque tem o problema dos nobres, que não eram primogênitos. Isso era um problema muito sério, porque no sistema feudal, apenas o primogênito, o primeiro filho, ele herdava todo o reino, né? Herdava todo o feudo, enfim. E os irmãos mais novos ficavam ali de bobeira. E eles aprendiam a lutar, porque fazia parte da educação deles, eles aprendiam um monte de coisas e ficavam sem ter o que fazer. E eles começaram a roubar, começaram a fazer besteira na Europa e começaram, então, a ser recrutados. E a maior parte desses nobres, sem a primogenitura, eles vieram a fazer parte dessas ordens monásticas. Bem interessante. Outra coisa que foi dita, a coesão, né, entre a cavalaria na época era uma coisa muito difícil, porque o membro de uma cavalaria era extremamente orgulhoso de seus feitos. Eles muitas vezes saíam pela Europa só para se meter em encrenca, só para matar ou para morrer, porque eles queriam ter feitos, eles queriam ter a sua fama, né? E isso era uma coisa muito triste. Por isso que entrou Bernardo, né, São Bernardo de Clairvaux, com a sua De Lauda Milite, né, criando todo um código de ética templária. Isso foi uma coisa muito bonita. Desculpe, eu estou olhando aqui, na medida que você foi falando, foi me lembrando tantas coisas legais. Eles eram realmente uma tropa de elite. Eles aproveitavam não só esses nobres que já tinham uma educação de técnica de combate, e eles davam a técnica de combate ainda mais apurada, porque foi trazido uma técnica onde atos isolados de heroísmo eram totalmente condenados. Eles avançavam como um bloco e não recuavam. Isso fez uma diferença enorme na Segunda Cruzada, quando os exércitos franceses poderiam ter sido derrotados totalmente, e não foram por causa da ação coordenada das falanges templárias. Isso deu uma moral. Muito falou-se na honra templária, na honra e na integridade. No começo era assim. Vamos lá, vamos. No começo era assim. Quando os grãos-mestres começaram a ser escolhidos com base na política, e como ia ser melhor para um, melhor para outro, pegar melhores favores de um, melhor favor para outro, a coisa começou a degringolar completamente. Então, é possível, sim, que entre sacerdotes templários, sacerdotes mais elevados, a parte espiritual estivesse evoluindo muito grande.
Agora, entre muitos grão-mestres, entre muitos marechais, entre muitos senescais, não era o que acontecia. Era um espírito totalmente político e aproveitador. Tanto é que eles perderam, inclusive, a noção de estratégia, a noção de inteligência em combate. Basta lembrar o desastre na região de Ratim, onde eles foram totalmente dizimados por uma besteira, por falta de planejamento logístico. E aí houve a tomada de Jerusalém, até que chegou em São João de Acre, né, em 1291, onde foi a última tentativa, onde, inclusive, cerca de 200 templários foram decapitados porque se recusaram a negar a fé cristã. Isso foi uma coisa muito, muito importante. Com relação a Demolay, ou Demolay, que talvez seja mais correto, ele também não tinha preocupação com parte espiritual, até onde se sabe. A preocupação dele era formar um novo exército, pegar novos recrutas e partir para uma nova cruzada, saindo de Chipre. Esse era a principal preocupação dele. É lógico que a riqueza imensa dos templários causou uma inveja enorme em todo mundo, né? Muito bem. Com relação, deixa eu ver. Aí tá. Aí foram feitos prisioneiros. Vamos pular. Foram feitos prisioneiros de uma hora para outra, na famosa Sexta-feira 13, e eles começaram a ser torturados. Mas a tortura era totalmente proibida numa ordem monástica. Isso era proibido. Podia se torturar qualquer um. Uma ordem monástica era proibida, a não ser em caso de heresia. Eles conseguiram, torturando inicialmente os primeiros prisioneiros, conseguiram que eles confessassem tudo. Não, a gente fez de tudo, fez de tudo. E aí justificou a continuação da tortura. Com relação aos papas, foi o que vários irmãos aí já comentaram. Não tinha como. O Papa ele não tinha força militar. Aquela força militar que ele tinha, que fez a cruzada albingense, aquela cruzada vergonhosa de cristãos contra cristãos, só porque eles eram cátaros, o Papa não tinha mais isso. Né? O próprio Clemente ele era prisioneiro numa cidade francesa de Avignon, ou seja, dentro do próprio território francês. Como é que ele ia apitar alguma coisa? E é realmente o Papa anterior, Bonifácio, sequestraram, encheram ele de pancada, até que conseguiram pegar ele de volta. Mas aí ele sofreu tanto, porque ele foi realmente torturado, que ele veio a morrer depois. Né? E o Clemente V, além de, como o comendador Jorge muito bem lembrou, ele estava péssimo de saúde. Ele tinha diarreias sanguinolentas, ele não conseguia se aguentar. Ou seja, uma pessoa dessa também não tinha como força moral para conseguir resistir. Até que o objetivo de Clemente era extinguir a ordem templária, sim, mas não condená-los à morte ou qualquer outra coisa, porque Clemente também queria uni-los aos hospitalários para se formar um novo contingente para uma nova cruzada. Mas nem isso deu. Né? A ordem, depois do Concílio de Viena, em 1312, ela não foi dissolvida, ela foi suspensa. A ordem foi suspensa, ou seja, qualquer papa que tivesse a vontade política, até hoje em dia, poderia anular essa suspensão, mas ela está e continua suspensa. Com relação ao lance do Demolay, só uma curiosidade. Na Revolução Francesa, quando foi decapitado o primeiro nobre, Luís XV, se não me falha a memória, ou XIV, desculpe, não estou me lembrado, gritou-se do meio da multidão:
Jacques de Molay foi vingado, porque alguém da linhagem francesa, né, havia sido. Os irmãos colocaram uma coisa muito interessante. Havia interesse político ou era espiritual? No meu humilde entender, não havia nada espiritual. Na época, o que havia era a força da espada. Na época, o que havia, a força que tinha era a força dos exércitos. E eles temiam por sua morte. A coisa era muito simples, sabe? Ah, deixa eu ver. Aquilo foi exatamente. Ah, mas então por que, que o Filipe então não escolheu? Ele poderia escolher um outro papa. Acontece que Filipe já tinha escolhido esse papa, só que deu errado. Ou era um papa francês, Clemente V era Bertrand de Got, ele era um francês, só que esqueceram de combinar com ele que ele tinha que concordar com tudo, né? Aí ficou estranha a coisa. A história pode ser mudada, para terminar, terminando. A história é constantemente mudada. Pertencem aos vencedores? Perfeitamente. Aos vencedores interessa colocar as coisas de tal forma que justifiquem ainda todas as suas ações e que continuem fazendo com que o perdedor permaneça um vilão, né? Para aqueles que não leram, eu aconselho muito ler o livro de George Orwell, 1984, onde a história, ele coloca que a história é constantemente mudada para isso. Mas, enfim, teve esse outro irmão, o Juliano, que falou sobre os ibéricos, né, sobre a Irlanda e a Escócia, perfeitamente, isso mesmo. Graças a Dom Dinis, que realmente teve essa onda do descobrimento, isso mesmo. E graças à subida para a Escócia, Irlanda e Escócia, onde a Escócia conseguiu sua independência durante vários séculos, na famosa Batalha de Bannockburn, no mesmo ano em que Jacques de Molay era queimado, em 1314. Eu só tenho, então, a agradecer, desculpe por ter ficado tanto tempo, eu só tenho a agradecer para você, Claudão, por todas essas lembranças boas que você trouxe. Sensacional. É isso que dá uma boa palestra. Muito obrigado. Isso Obrigado. aí, Klazen, tá com a palavra. O Omar ficou no final porque vocês são amigos, né? Ele ficou para fechar aí a tua apresentação. Vai lá, Cláudio. Então, eu agradeço os comentários de todos os irmãos aí, ah, que foram muito bem colocados e enriquece todo o entendimento, né? Que a ideia é nós termos um grupo onde nós encontramos entendimentos, né? Então, um apresenta algo e os outros vão ajudando a compreensão, né? E esse entendimento. Só um ponto ali que o irmão Juliano comentou sobre que o rei Felipe devia aos templários, né? Foi muito bem colocado ali pelo comendador no início, que teve uma batalha entre a monarquia francesa com a monarquia inglesa, e aquilo ali deixou os dois reinados muito enfraquecidos financeiramente, e o rei Felipe, então, obteve um financiamento com os Cavaleiros Templários, né, com a Ordem Templária. E aí, né, depois, toda a questão de exigir tributos, porque precisavam, inclusive, pagar esse financiamento, né, e desencadeou tudo o que desencadeou. Tinha mais uma colocação aqui que eu queria fazer, da questão da espiritualidade dos Cavaleiros Templários. Eu acredito que com o tempo, né, pela força que eles obtiveram, pela posição geográfica, inclusive, em que eles estavam defendendo o seu campo de batalha ali no Oriente, eles acabaram, os Cavaleiros Templários, tendo muito contato com outras culturas também, com outras crenças, com outras religiões, e eu acredito que eles aderiram certas coisas secretamente ao grupo dos templários, né? E como existia um misticismo muito grande sobre a ordem, segredos que a ordem guardava só para a ordem,
foi também utilizado esses segredos contra eles, né, no momento em que a ordem ficou um pouco mais frágil. Bom, de qualquer forma, para encerrar aqui, queria ressaltar que no momento em que o mundo vivia de maneira tão turbulenta, né? O pau comia para todo lado naquele momento, né? Então, como o irmão Omar falou, o que vale é a força da espada. Então, se naquele momento um grupo consegue se formar, consegue ser coeso, consegue ser claro, honesto, seguir princípios, obteve tanta força, se naquele momento um grupo coeso obteve tanta força, por que não hoje, nos dias de hoje, um grupo coeso não pode obter força também? Né? Uma força diferente do que daquela época, né? Naquela época era uma força militar mesmo, de defender território, de influenciar, né, decisões, mas hoje em dia, de repente, a força pode ser exercida de uma outra maneira, mas um grupo coeso, honesto, claro, com princípios, pode ser muito forte. Então, nós podemos ser muito fortes juntos também como grupo, né? Então, fica essa mensagem aí como final da apresentação. Muito bem, irmão Cláudio. Parabéns pela apresentação novamente. Parabéns pelo o fechamento da tua palestra, que ficou muito bom. Realmente, por que que não pode ter novos grupos se formarem, né? E esses grupos buscarem algo espiritual, né? E nós podemos fazer isso, né? E a gente já sabe que a gente trabalha a nossa pedra bruta internamente todo dia, todo dia. E é um trabalho que a gente sabe que nunca acaba. Meus irmãos, vou encerrar aqui a nossa apresentação de hoje. Obrigado a presença de todos. Semana que vem temos mais aí com outros irmãos. Valeu, boa noite.